Sérgio Moro. Ao concluir, fui procurado por vários colegas. Primeiro falando da brilhante conferência na manhã de hoje, e é verdade, e depois dizendo que, de fato, quanto ao juiz Nicolau, não há nenhuma dúvida quanto ao papel histórico e demeritório que cumpriu. Quanto ao juiz Sérgio Moro, na magistratura do trabalho, há uma forte divergência quanto ao papel que cumpre, do ponto de vista da democracia judiciária. E aí fui instado a lhe indagar, afinal de contas, na sua visão, qual é o papel? Que papel é esse? É de fato um papel esteticamente e do ponto de vista judiciário bem cumprido? Democraticamente um papel bem cumprido? Temos entre nós essa divergência. Uns se apoiam fortemente, outros se rejeitam esse papel. E aí eu devolvo, trago esse questionamento do ponto de vista constitucional, democrático, afinal de contas, que figura é essa de juiz? Que parece mais um ponto fora da curva, para outros não. É um ponto muito adiante, que talvez seja um modelo de judiciário que possa apontar novos caminhos no combate à corrupção. Eu acho que é uma questão muito importante para nós. Eu quis usar essas imagens para dizer que é um ganho para o judiciário que há 10 ou 15 anos o juiz mais conhecido fosse o juiz Nicolau. Provavelmente o único nome de juiz que há 15 anos aparecia com frequência na mídia. E hoje o nome do juiz que mais acontece na mídia é o do juiz Moro. Obviamente que toda atuação, inclusive do juiz Moro, ela comporta diversas interpretações. As pessoas são apaixonadas e a paixão é uma má conselheira. Em todo caso, não há quem acuse diretamente a atual figura mais pública de corrupção. Acusam de excesso ou acusam de sair um pouco do que seria estritamente a lei ou muito. Em todo caso, não é mais uma questão negativa central. Eu acho que isso é muito importante. O Brasil está aprendendo em vários sentidos a pensar o papel e a função do judiciário. E isso é muito importante neste momento. Talvez estejamos abrindo o caminho para um terceiro modelo de juiz daqui a 5 ou 10 anos, que pode estar nos assistindo agora, que não seja acusado nem de uma coisa, nem de outra. E não há, evidentemente, um modelo historicamente construído de juízes. Somos nós que construímos para o futuro, e aqui hoje o papel, a temática deste Conomate é isso, olhar para trás, projetar para diante que judiciário queremos e que magistratura queremos. Então estamos, na verdade, em processo de construção. E aí talvez tenhamos que também construir esse formato, esse modelo de juiz. E aí é o processo histórico que determina até mesmo que modelo teríamos, evidentemente a individualidade dirá isso, mas que modelo de juiz, de magistratura que teremos no porvir. E aí entra o papel do juiz Moro e de outros juízes do trabalho, o juiz da justiça comum, mas de fato, e aí é que ele coloca a questão, o estar fora da curva, ou fora do eixo, como muitas vezes se diz, não é, muitas vezes também, não é um defeito, pode ser uma virtude, mas o cumprimento dos modelos dos parâmetros constitucionais deve ser também observado rigorosamente, me parece. Eu também acho que é um momento que nós estamos redefinindo algumas funções. Também acho que é um momento em que as questões, os limites e toda a figura pública do juiz não está pronta para a sociedade. E é por isso que eu gosto de uma democracia, que a gente possa discutir e inclusive criticar a ação de um indivíduo, porque numa ditadura isso nunca é possível. Logo, nós estamos num momento muito específico da sociedade brasileira. O judiciário é chamado a dar uma resposta também muito específica e este debate é um grande debate, o resultado dele pode transformar a sociedade brasileira. Por isso que eu acredito tão intensamente na democracia. E uma última questão,
na sua perspectiva, o diálogo social do juiz com as temáticas dos direitos humanos, direitos sociais, esse diálogo com a sociedade, qual é a sua avaliação? Ela deve existir ou o juiz deve ser aquele juiz de pedra, como já se falou em outros momentos? Acredito que a interpretação rigorosa, sem nenhuma hermenêutica da lei, seja uma interpretação equivocada. O espírito da lei, a intenção da lei, a concepção social de direitos devem estar presentes na sociedade, porque às vezes, aplicando inteiramente um código legal, você pode cometer uma grande injustiça. Então, é um momento em que se exige maior amplitude, maior sensibilidade, maior visão sociológica e filosófica do profissional. Se fosse apenas abrir um livro, todos os médicos que tivessem os livros corretos seriam bons médicos. O fato de que os médicos têm que muitas vezes interpretar se o livro se aplica àquela pessoa e que cada pessoa é necessariamente um exemplo único, isto é que torna um bom ou um mau médico, além da competência técnica, a sensibilidade humana.